Fala pessoal, meu nome é Nélio Scioli, sou fundador da Black Belt Foods. Hoje eu resolvi trazer um tema aqui que eu acho que impacta todo mundo que quer começar a empreender. Dois aspectos, né, um externo e um interno, que impacta bastante e às vezes atrasa esse processo de você tomar essa decisão de empreender, de começar o teu negócio, assim como me impactou também, confesso para vocês. Então eu queria fazer essa reflexão no vídeo de hoje. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como o fora impacta o que está dentro? Né? E isso é muito interessante a gente parar para pensar, né? E ao longo do tempo aí eu tive alguns exemplos de como pessoas, né, que tinham ali de repente o mesmo patamar de igualdade quando começaram seus negócios, elas foram impactadas pelo que está fora, né? E aí eu vou começar dando esses exemplos, né? Claro que eu não vou citar nomes, né, dessas pessoas, não é conveniente, mas eu tenho dois exemplos muito claros que foram da seguinte forma. Duas pessoas que começaram ali no mesmo patamar, abrindo seus negócios, e hoje uma está muito aqui e a outra praticamente ficou na mesma. Mas o que eu consegui ver dessas situações, que é aí que está o nosso debate aqui, né? Como o meio que cada uma frequentou ou esteve impactou aí nessa subida, né? Nesse primeiro caso, a pessoa ela estava no mesmo, praticamente igual, aqui as duas compartilhavam de meios muito difíceis, tá? Foram empreendedores que começaram ali do zero mesmo, mas é aquele zero assim, nada, né? Eu sei das histórias, né? Sei muito bem, né? Em locais difíceis mesmo, né? Vamos botar aí, a gente pode botar em comunidades e conseguiram, né, de certa forma, se destacar. Mas essa primeira pessoa aqui, ela teve ali um círculo, vamos botar assim, de amizade, né, de pessoas em volta, muito limitado. Ela não procurou expandir, né, esse círculo de amizade, né, o contato com coisas diferentes do que ela tinha aqui. Talvez até por uma crença limitante, alguma coisa assim, ela ficou ali. E dali ela, por mais que tenha tido um patamar, né, de vida melhor, conseguiu melhorar de vida, né, conseguiu ter mais recursos, ter uma vida digna, ter uma casa, ter um bom carro, ter alguma uma outra propriedade. Né? Mas ela ficou aqui no mesmo lugar, mora no mesmo lugar, está limitada às mesmas amizades, tudo isso. Já essa aqui, que é muito parecida, hoje já está em outro patamar. Tipo, saiu de uma completa falta de recursos, de uma escassez severa, e hoje vive bem, de frente para a praia no Rio de Janeiro, sabe, com um patamar de vida excelente. Por quê? Né? E eu, como conheço essas duas histórias, eu posso falar muito bem isso. Esse aqui não teve o mesmo medo que esse aqui de tentar alçar voos maiores, ter contato com coisas melhores, né? Essa pessoa, ela se cercou ali de pessoas, né, que já tinham os recursos que ela queria ter. E eu acho que isso é muito importante para a gente que está começando alguma coisa. A gente já tem que estar ali na frente. A gente já tem que estar... se você tem isso aqui, você tem que conviver com um cara que já está aqui em cima. Porque eu acredito muito que isso puxa. Já o que não acontece desse lado de cá, que a pessoa se cerca de pessoas que fazem o contrário, puxar para baixo, que às vezes não tiveram a mesma coragem de empreender, que não tiveram, né, ali aquela vontade de melhorar de vida, tal, se cercou dessas pessoas que não deixou ela para baixo, mas deixou ela estagnada. E aqui totalmente ao contrário, a pessoa foi aproveitando a oportunidade, né, foi melhorando ali o network, né, fazendo, né, até negócios que eu conheço a história, então, que gerou novos negócios, melhorando cada vez mais aí a empresa através desse conhecimento. Então, isso é muito importante, a gente tem que pensar muito nisso. Né? Quando a gente decide fazer alguma coisa, será que eu tenho que continuar, né,
nesse mesmo círculo de amizade, de locais que eu frequento, de coisas que eu faço, de hábitos que eu tenho? Ou será que isso está me atrapalhando? Está me prendendo a subir? Será que eu tenho que perder um pouco desse medo? Né? Começar a frequentar lugares melhores, ter contato ali com coisas melhores? Será que isso não vai me ajudar? Será que isso não pode me ajudar a até despertar uma certa ambição positiva, né? Não uma inveja nem nada, mas uma ambição positiva. Então, isso, na minha concepção, é muito importante para quem está começando a empreender, né? Você tá já ali um passo à frente, você tá com pessoas, né, que vão te jogar para cima, né? E muitas vezes a gente fica limitado àquele círculo mesmo de amizade, daquelas mesmas pessoas que não te apoiam, e não, isso daí não é maldade. A pessoa não te apoiar, porque ela não apoia nem ela. Imagina ela apoiar o outro. Meu pai era funcionário público. Ele acreditava que ser funcionário público era a melhor coisa que tinha, né? Que o dele estava certo ali e beleza, era aquilo dali, ponto. Mas eu não achava. Eu tinha uma outra mentalidade, né? Então eu fui contra ele o tempo inteiro e segui minha vida. Beleza, deu certo, tá dando certo. Né? Mas agora imagina se eu ficasse limitado a essa visão, vamos botar assim, externa, né, do meu pai ali, dos meus familiares que não apoiavam isso. Né? Então, esse ponto externo a gente precisa entender muito bem, porque o meio reflete muito em você. Né? Se você está no meio, né, de gente ali que compartilha, mesmo que já esteja um patamar acima do que você também deseja, eu acredito muito que isso contribua positivamente para você. O aspecto externo, na hora de empreender, de começar algo, é muito importante. Eu queria propor essa reflexão nessa primeira parte. Né? O externo, o teu externo, como é que ele está? Ele está te ajudando ou ele te atrapalha? Ele te bota para baixo ou ele te faz decolar? Reflita sobre isso, pensa nesse externo e como você pode mudar ele. Se ele estiver ruim, ó, sai fora e não, sem peso na consciência. Né? Pô, minha família me bota para baixo, a cabeça é pequena, os caras só pensam em tomar cerveja no final de semana. Não, eu vou correr atrás dos meus objetivos, vou trabalhar mais, vou empreender, vou dar meu jeito. Estou num meio legal de pessoas que, pô, falam coisas bacanas, que me botam para cima. Vou continuar aqui, vou continuar aprendendo com essa galera que às vezes está um patamar acima de mim, mas é isso aí, a gente tem que andar com a galera que está em cima. A gente está aprendendo, né? Tá ouvindo pessoas que estão acima, tá buscando conhecimento de gente que está acima. Tu nunca vai buscar conhecimento do cara que está abaixo de você ali, que nunca construiu nada, entendeu? Então buscar isso, vamos buscar isso para não ser algo que te prenda, porque o próximo capítulo, vamos botar assim, aqui desse vídeo, ele vai falar sobre algo que é interno. Esse externo a gente consegue, né, identificar e mudar, mas o interno talvez seja algo mais perigoso, que a gente vai falar agora. E aí, pessoal, quando a gente pensa, né, em algo interno, a gente precisa pensar, entender, né, um mecanismo de defesa que nós temos, todos nós temos, mas nós precisamos entender para aprender a lidar com ele, que é a nossa mente. Né? A nossa mente, ela muitas vezes vai mentir, né, para a gente e pode ser algo que prenda, né, a gente e bloqueie, né, essa nossa iniciativa. Quando a gente começa a escutar muito esse diálogo interno, né, que muitas vezes ele vem de uma forma para te proteger. Né? A mente, ela é um mecanismo de defesa que todos nós temos. Só que ao entender o funcionamento dela, você vai ver que ela é um mecanismo de defesa e ponto. Ela não consegue distinguir a defesa para o bem e a defesa para o mal. O que seria uma defesa para o mal? Né? Vamos começar aqui por esse primeiro ponto. Uma pessoa que quer praticar o mal, vamos botar assim, você quer fazer alguma ação que não é legal. Dificilmente essa pessoa faz isso de uma vez. Ela pensou, vou fazer isso aqui e faz. É muito difícil. Geralmente ela entra num diálogo interno ali e tal, às vezes ela precisa até de substâncias para conseguir realizar essa ação ruim, né? Porque a mente é um mecanismo de defesa, ela também
Nesse caso, ela vai estar ali, não faz, pesa as consequências dos seus atos. Só que a mente também, ela vai atuar quando você quer fazer uma coisa boa. Eu quero montar uma empresa que é meu sonho, eu quero impactar a vida das pessoas, eu quero mudar de vida, quero trazer uma vida melhor para os meus familiares. A mente também vai brigar com você ali. Ela vai falar, não, isso aqui vai dar trabalho, isso aqui é difícil, você não tem os meios necessários. Então, a mente, ela atua tanto para o negativo como positivo, ela só quer te defender, ela só quer te poupar de uma decepção, de uma dor, né? É um mecanismo mesmo de defesa que nós temos, né, para certas atitudes. Só que ela não consegue distinguir bem isso. Então, muitas vezes a pessoa tem uma ideia maravilhosa, tem conhecimento do caramba, e hoje, né, eu sou um cara de 42 anos, eu consigo ver muito isso, né? Como tem pessoas com ideias maravilhosas, com muito a acrescentar, que estão ficando aí do lado de fora, não estão com voz, não tem voz. E como tem gente que apenas calou, soube calar a mente, não tem a metade da capacidade, não tem coisa boa nenhuma a falar, só coisa, sabe, que não contribui em nada, e tá aí no hype, tá aí, ó, lá em cima. Você com certeza sabe aqui, a gente não vai citar nomes, né, mas pensa aí no que você vê na internet, no que você vê nas mídias, entendeu? Nas mídias sociais. Pode pensar e ver quantas pessoas você vê aí, porra, que não tem nada a acrescentar, mas estão lá num patamar legal, e quanta gente boa está ficando de fora. Que talvez seja por causa disso, por dar muita importância à mente, né, a esse diálogo interno, ali, a esse mecanismo de defesa, vamos botar assim. E eu, durante muito tempo, fiz a mesma coisa. Né? Durante muito tempo, eu acreditei muito no que a minha mente queria ali me preservar, né, do que ela queria, né, passar para mim, para talvez como defesa, para que eu não tivesse uma decepção, para que ela me poupasse esforço, energia, né? E durante muito tempo eu acreditei nisso, né? Muito tempo mesmo. E queria compartilhar aqui com vocês isso, né? Como esse projeto demorou tempos, tempos. Isso daqui era para ter acontecido lá na pandemia, né? Na pandemia eu escrevi um e-book, né, sobre empreendedorismo que eu já tinha, né, a minha primeira empresa, como citei para vocês anteriormente. Só que conforme a pandemia foi ali, né, passando e as coisas foram voltando, a minha mente começou a me falar que era para eu parar, que não estava dando certo, não ia dar certo, a vida já estava voltando ao normal, mas eu consegui escrever um e-book aí de mais de 100 páginas em 7 dias, né? Então, que eu não conseguiria vir para o YouTube fazer vídeo, então eu fui dando voz, né, à minha mente, que apenas queria me proteger, eu entendo isso, fui acreditando nela e fui adiando aí quase 7, 8 anos, todo esse processo aqui. Eu não era com a Black Belt Foods, ela não existia, essa ideia, né, mas era com outro tipo de ideia, mas isso já era para ter acontecido. E olha quanto tempo eu perdi. Tudo bem, eu tive muito mais aprendizados. Hoje eu sou muito mais condicionado a estar aqui falando, tenho muito mais conhecimento pelas várias experiências que aconteceram ao longo desses 8 anos. Mas imagina só que você pode estar perdendo aí, às vezes você já tem todas as ferramentas, mas está dando ouvidos a uma coisa que quer te proteger, o que é louvável, mas não, às vezes não compactua com a verdade. Né? É só um mecanismo de proteção. Então você precisa entender esse interno também. Comece, é o que eu falei, mais uma vez eu falo sobre o episódio 3 que a gente falou muito de começar. Comece, porque dá, né, muito crédito, tanto ao teu interno, que é a mente ali te protegendo, como ao teu externo, as pessoas falando ali com você, pode ser algo que está te prendendo. Você tem uma ideia maravilhosa, que pode acrescentar com o mundo, você pode mudar a vida das pessoas, você tem que falar, você tem bons projetos, mas está parado, isso te prende. Então esquece isso. Vai, só vai. O caminho se faz caminhando. Dá vazão ao que você quer, tenta. Mais um exemplo aqui de como empreender, ó, nem sempre é você conhecer o caminho. Ontem,
eu cancelei o grupo VIP. A Black Belt Foods ela tinha um grupo VIP. Né? Eu criei um grupo VIP onde ia ser passado conteúdo sobre várias coisas. A ideia era que a gente tivesse todo dia da semana um tipo de conteúdo. Nutrição, treino, né? Saúde emocional, tinha conteúdo também sobre lesões. Cada dia ia ter um tema variado nesse grupo. Essa era a ideia inicial. Não deu certo. Talvez seja uma fórmula desgastada. Talvez. Eu achava que ainda era atual. Né? Mas talvez seja uma fórmula desgastada. Mas beleza, não deu certo. A gente acaba. E tenta outra coisa. Empreender isso. É começar. E se eu não tivesse testado? Né? Se eu não tivesse testado, tá aqui no YouTube, que é uma coisa. E aí é um agradecimento de todo mundo que está dando feedback, né? Tá contribuindo aí, a pessoa vai ver os cortes que eu posto lá no Instagram, no TikTok, né? E aí dá um feedback positivo. Isso está sendo muito bacana. Então, não deu certo lá o grupo VIP, vamos investir mais aqui no YouTube, que é o que está dando certo. Empreender isso, a gente vai se atualizando, vai vendo o que dá certo, o que não dá. Hoje o digital é muito rápido. Né? Então pode ser que daqui a pouco o YouTube também não seja a melhor ferramenta, a gente vai para outra, e assim vai. Né? Mas nunca dando voz ao que o externo está falando, e hoje eu consegui entender isso, então hoje esse já não é um problema para mim, eu me cerco de pessoas que vão me botar no patamar para cima, não para baixo, nem do ouvido quando eu vejo que é pro negativo, ou tem uma mente diferente da minha, muito diferente da minha, nem do ouvidos, vou me cercar de pessoas, de conteúdos que vão me ajudar. E o interno, eu já não dou voz à minha mente, né? Eu deixo ela falar e vou deixando ela de lado. Então, esses dois aspectos eu queria muito que você entendesse ao empreender, para que isso não te bloqueasse, não te travasse aí, né? Não acabasse aí com o teu sonho, né? Porque às vezes vai passando, a gente também vai ficando mais velho, pode ir se desanimando, né, de não ver as coisas acontecendo. E empreender é isso. Né? Não é no primeiro obstáculo, né, como relatei para vocês que a gente tem lá o envio dos produtos, né, início agora do grupo VIP que não deu certo, que eu vou dar voz aqui à minha mente e não, vou acabar com tudo, que está tudo ruim. Não, vou continuar, vamos continuando, vamos para cima, daqui a pouco dá certo. Já teve uma nova ideia que pintou agora, que a gente já vai testar, e vamos embora, entendeu? Então, não deixe esses dois aspectos internos e externos estarem interferindo, né, aí na sua vontade de começar, na sua vontade, seja lá de montar uma empresa, seja lá o que você quer fazer, eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo, você tem uma vontade diferente. Você pensa diferente, você tem uma vontade diferente, quer fazer algo diferente. Então, não dê, não dê voz a isso, sabe? Lute contra isso, é normal. Todos nós passamos por esses aspectos aqui, mas não podemos dar voz, porque o mundo precisa de gente que tem boas ideias, que tem o que falar e o que contribuir. A gente está vivendo cada vez mais uma sociedade doente, sabe? Que perdeu totalmente os valores, os princípios, e a gente precisa de gente como você, como eu, gente que quer falar, quer fazer uma coisa boa, quer contribuir para o mundo, e não vai ser dando voz a quem nunca fez nada, né? Nem ao nosso mecanismo de proteção, que a gente já entendeu que é a mente, que a gente vai conseguir fazer isso. A gente tem que acreditar e começar a botar em prática aquilo que a gente está pensando, tentar, errar, faz de novo, volta, repete, melhora, para conseguir, né, chegar lá no nosso objetivo, seja ele qual for. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possa acrescentar muito aí para vocês. Tomar as decisões que devem ser tomadas. E até o próximo episódio.